Olá, eu sou a Aline França, idealizadora do Seminário de Pedagogias Sociais, e venho, através desse vídeo, compartilhar com vocês um pouco das minhas intenções na criação do seminário e também quais têm sido as minhas práticas, tanto aqui na comunidade quanto fora dela, para que a gente possa realmente criar laços, e não nós, e tecer redes de apoio. Primeiro eu queria dizer que a escolha desse texto no gerúndio, de fato, é para gerar movimento, porque os laços eles não são estabelecidos, eles podem ser atados, laçados e desenlaçados quando nós quisermos. Então, se você está numa situação que você está se sentindo no emaranhado, leva essa imagem, cultiva essa imagem dentro de você, que você pode pensar que talvez seja um laço e não um nó no qual você está envolvido. E você pode, desfazê-lo, tá certo? E por que tecendo, né? Porque é o movimento de estar sempre tecendo, trazendo alguém novo, você indo para alguém novo, né? Algo se relacionando em movimento, tá certo? Então, agradeço e fico feliz por você também fazer parte dessa rede que eu prezo tanto. Essa questão, né, da temática, né, do Seminário de Pedagogias Sociais, ela nasceu com um intuito de mobilizar as pessoas para realizarem ações no mundo. Porque, há algum tempo, conscientemente, eu, meu companheiro, né, a gente vem atuando na nossa vida, né, de casal, familiar, né, e comunitária, para que a gente possa não ser pessoas que só falam e reclamam do mundo, se incomodam com ele, mas as pessoas que, incomodadas com eles, atuam nele. Então, foi disso que eu encontrei pessoas afins para começar a realização do Seminário de Pedagogias Sociais. E esse ano eu tive a intenção de trazer muito mais pessoas que estão nessa minha rede e valorizá-las, principalmente pelos seus saberes e não pelo seu grau de popularidade, né? Então eu acho que isso é uma das coisas que a gente preza bastante e que isso é uma das características de atuar em rede, é você deixar conscientemente de viabilizar o produto e o serviço e as ações de outras pessoas que são desconectadas de você diretamente para contribuir, fazer uma troca justa, né, amorosa, afetiva com alguém que está perto de você, né? Para isso, então, tudo começa num trabalho de mudança de paradigmas, né? É esse o foco da Tribo Educação e também do Seminário de Pedagogias Sociais. Então, a gente propõe esse encontro para que as pessoas reflitam e percebam, né? Então, pelo processo de consciência, eu quero estar neste seminário, né? Elas vejam pessoas que atuam realizando ações de transformação no mundo. Algumas ações elas são mais ativas, outras menos, mas isso não interfere no impacto. Por exemplo, nós temos diversos professores, né? E eles não constroem algo material no mundo, mas o que eles constroem na alma das pessoas é tão quão grandioso ou maior do que talvez alguém que de fato construa algo material no mundo. Então, a gente não trata com diferentes equivalências, tá? Então, essa mudança de paradigma, ela vai acontecer por duas formas, dentro da minha perspectiva, tá? E dos meus estudos também, de como eu atuo. Uma é pela consciência e segundo é pela imitação, tá? Esses dois, eles podem estar
muito atrelados. Mas, por exemplo, na minha infância, eu não tive uma referência cultural e educacional do que eu desenvolvo hoje. Então, eu não estou desenvolvendo ou não estou sendo quem eu sou hoje, dado a um processo de imitação. Então, é um processo de consciência. Porém, esse processo de consciência me faz compreender que nós somos seres sociais. E sendo assim, aprendemos e atuamos e nos desenvolvemos tanto interiormente quanto socialmente, né? Inclusive na construção da sociedade pelo coletivo, né? E isso se dá também à imitação. Então, quando eu conscientemente quero mudar algo, eu não só leio, eu não só escuto, mas eu vou em busca de grupos e pessoas que eu possa imitar. Isso foi o que aconteceu quando eu senti o chamado de me tornar mãe. Então, eu passei a frequentar todos os tipos de grupos, de famílias que tinham uma prática da qual eu queria me apropriar, da qual eu queria aprender. Então, eu fui estar e conviver com essas famílias, né? Então, além dessa qualidade que a gente tem de aprender imitando, a gente tem também essa imitação vai tornar uma outra qualidade que é o hábito, né? Essa outra grande qualidade humana. E o hábito se dá como? Pela repetição, né? Essa repetição, ela precisa acontecer para que isso se torne um hábito, né? E aí não mais você faz aquilo conscientemente, você passa a agir com naturalidade, porque o hábito, segundo Steiner, que é a minha maior referência, né, hoje, que é com base na ciência espiritual antroposófica, você precisa passar por um ciclo lunar. Então, é um período de 28 dias para se estabelecer um processo de uma nova aprendizagem. Então, isso é algo importante também de você saber. Você pode usar isso como uma grande chave para o seu autodesenvolvimento. Então, você cria esse hábito. E esse hábito, para um adulto ou para uma criança, precisa também esse ato, né? Esse ato a ser imitado, que vai gerar um hábito, precisa ter uma natureza de veneração. E eu fiquei pensando como a gente pode explicar um pouco como fazer crescer em nós e também nas crianças esse ato de veneração. E eu acho que ele tem uma conexão com a gratidão. Então, quanto mais eu passo a ser grato, né, eu acho que assim, a sementinha é a gratidão, né? E dessa gratidão se torna a veneração. Então, quando eu sou grato ao que eu como, mas se eu como alimentos que não têm uma origem viva, como eu posso agradecer aquele elemento, né, que eu tô tornando meu, fazendo parte de mim, comungando com esse alimento? Então fica difícil, né? Então essa alimentação precisa também ser uma alimentação verdadeira, né? Então nesse ato de gratidão eu consigo comungar tomando como exemplo, né, a alimentação. Eu vou comungar com a semente, a terra, os elementos da natureza, quem plantou, né, quem colheu. E esse ato de venerar e entender que tudo está interligado, fora, no fato de eu comer um único alimento, eu também compreendo que eu estou nessa rede. E se eu quero mudar paradigmas, eu quero sair da realidade onde eu estou,
eu preciso entender, então, que eu também estou tecendo uma rede, eu estou interconectado numa rede energética que não é a qual eu quero estar. Então, eu preciso também começar a me conectar a uma outra energia. E aí, esse processo, então, né, dessa veneração, né, que foi um hábito, que foi imitado, ele vai tornar possível eu imaginar. E o que é o imaginar? Pelo próprio fato da veneração, né? Quando eu estou venerando algo, quando eu tenho essa admiração profunda, eu consigo imaginar quais foram os muitos elementos, as muitas pessoas que foram necessárias para que aquilo chegasse até a mim, né? Seja um produto ou um serviço. Ah, mas um serviço é oferecido por uma única pessoa. Não. Mas aquele saber que ela está oferecendo para você veio de onde? Veio de quem? Veio como? Como que ela adquiriu isso? Então, por exemplo, tá me oferecendo uma massagem. Essa massagem é da onde, né? Quem estudou, quem desenvolveu, quem concebeu, por quantas pessoas, por quantas linhagens passaram esse serviço até chegar a mim. Então, eu consigo trabalhar nesse ato de venerar, eu trabalho também a minha imaginação. Mas qual é a importância dessa imaginação? É de que eu possa, então, tendo uma problemática, eu possa imaginar outras milhares de soluções possíveis. A imaginação me torna também, assim como a veneração, do meu ponto de vista, um ser resiliente. E quando nós falamos em mudar paradigmas, eu acho que a resiliência é uma base muito importante, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil, vai ser bastante desafiador, mas havendo resiliência, e eu sempre me pergunto, quer dizer, há muito tempo venho me perguntando como nasce a resiliência. E esses dias, né, estudando, pensando tanto sobre isso, eu também acho que a resiliência vem de um processo de gratidão. Tenho a semente na gratidão. Se eu estou numa situação ruim na vida e eu consigo agradecer, eu estou sendo resiliente. Se eu ensino que a criança, quando se machucou, doeu, ou ela está nervosa, e eu digo que tá tudo bem, né? Ela ficar nervosa, ela se machucar, ela chorar, ela sentir dor, mas que isso vai passar. E olha, foi porque ela correu que ela se machucou, porque ela estava tentando subir na árvore, ela estava tentando se superar. Então, olha que algo desafiador que ela estava tentando fazer para isso de ruim acontecer, né? Ela estava tentando ter um processo de superação, né? Então, conceber esse processo de gratidão, eu acho que também é uma semente para essa imaginação. Então, eu trouxe essa introdução desses pilares, né? Porque esses pilares da qualidade humana, porque eu compreendo que são esses os processos que a gente precisa, essas qualidades também que a gente precisa ter para mudar paradigmas, que são imitação, hábitos, né? Criação de hábitos, veneração e imaginação. E aí, eu trago hoje que, como nós, partindo da minha perspectiva, né? Eu não tive referências para imitar, né? Nos meus primeiros ciclos de vida, né? De 0 a 21 anos, né? 0 a 18 anos, foi quando eu saí, né? Da casa dos meus pais, né? Eu não tive
as práticas que eu conheço hoje, ou as que eu tenho hoje, né? E isso não é nenhum tipo de crítica ou de julgamento, tá? É só uma apresentação, uma exposição. Eu também, com isso, não conservei os melhores hábitos, né? Alguns hábitos que hoje eu acho fundamentais de ter. Não tenho ainda todos os hábitos que eu gostaria também. Isso é muito importante de deixar claro. Então, você vai selecionando por onde você consegue começar e por onde você dá conta. Então, não pense que, por exemplo, vai ser na questão do meu lixo, da minha compra, dos produtos que eu uso, da roupa que eu visto, da minha alimentação. Não. Não dá para querer começar várias coisas ao mesmo tempo. Então, você precisa escolher por uma. E aí, então, quando você toma essa consciência do que você quer imitar, você então vai em busca de pessoas, de referências, né? De fazer parte ou construir essa rede de apoio. Essa rede de apoio não necessariamente precisa ser por uma questão de troca, escambo, né? A gente pode ter uma rede de apoio emocional, a gente pode ter uma rede de apoio educadora, a gente pode ir em busca de uma rede de apoio também, né, de trocas, né, de escambos de produtos por produtos, né, tudo mais. E aí, esse processo de estar, né, convivendo e aprendendo a imitar, dá essa condição para que então a gente crie esses novos hábitos e que a gente inicie então essa mudança paradigmática na nossa vida. E aí, nos momentos que tudo parece que está ruindo e que não está dando certo, se você tiver a veneração em você, você olhar para o seu entorno e você perceber onde você está, o que você conquistou, o quanto que você já evoluiu, né? E nesse momento a gente já não fala mais de conquistas, né, materiais exteriores, mas que pessoa você está se tornando? Qual é o caminho que você está trilhando? E isso vai fazendo sentido. E você pode daí imaginar as saídas. Então, nós iniciamos aqui esse espaço que vocês estão vendo, aqui é minha casa também, mas é a nossa comunidade, a Ânima, comunidade de aprendizagem, que se iniciou em 2015, nós mudamos para cá, com a intenção de ser um espaço de mudanças de paradigmas, um espaço permacultural, assim sendo. As pessoas ainda têm a tendência de achar que a permacultura também é algo material, assim como apenas, né? Tem a sua premissa material, então, assim como em muitas coisas na vida, né? As pessoas ainda são extremamente materialistas. Então, quando você fala num espaço permacultural, das primeiras coisas que as pessoas perguntam vocês têm uma casa bioconstruída? E eu mostro aqui atrás que não. Porque quando a gente mudou para cá, já tinham casas construídas. Então, não fazia sentido negar, né? Renegar o que alguém já se dedicou a construir, aos materiais daquela casa, né, de todo esse processo de veneração. Então, nós fizemos uso das construções que já tinham e fomos criando coisas imateriais. Então, a gente foi oferecendo projetos sociais, ações, tanto aqui no nosso espaço, na nossa comunidade, em parceria com a gestão pública, em parceria com empresas privadas, tanto aqui em Araçoiaba quanto em Sorocaba. Então, nós buscamos nos mostrar primeiro, né? Porque eu falava para as pessoas, né? Vamos fazer tal coisa, vamos participar.
e eu sentia que as pessoas não tinham coragem de vir até nós. Então a gente foi primeiro, a gente construiu essa ponte para fora, a gente construiu, na verdade, essa ponte até as pessoas, para as pessoas saberem cruzar esse caminho de volta. Então, isso é um outro movimento muito grande, muito importante de se fazer, com um trabalho de rede, né, e de criação de vínculos. Então, você precisa criar vínculo com as pessoas. Mas o vínculo, de fato, não se dá. Você pode ter um super conteúdo, ou você saber várias coisas, mas se você não está vinculado, se você não foi até as pessoas, dificilmente elas virão até você. Então, é preciso construir esse vínculo, né? Se mostrar, estar junto com as pessoas, principalmente quando você fala de processos educadores, né? Então, você precisa estar com as pessoas para as pessoas também te conhecerem. Não importa quão maravilhoso seja a sua proposta, se elas não te conhecem de fato, se elas não tocaram assim, né, a sua essência, saber quem você é, se você é uma pessoa digna de ser imitada, elas não vão querer estar com você, simplesmente porque elas não te conhecem, não sabem quem você é, desculpa. Então, a gente constrói, né, esse vínculo e a gente coloca o nosso espaço à disposição para que essa prática de pessoas que às vezes que estão dentro das suas rotinas na cidade, ainda na sua rotina muito capitalizada também, venham para cá ou acompanhem um pouco do que a gente desenvolve para pensar e perceber que é possível tecer novas redes, né, mudar essa energia e se conectar, né, a outras realidades, né, e então a gente chega lá no começo dessa conversa, cria o seminário para mostrar isso também, né, o seminário que a gente quer mostrar o que é pedagogia social. E basicamente a pedagogia social é ser humano. É fácil definir o ser humano? Não. Mas quais são as diversas áreas por qual o ser humano transita? Então, são todas essas áreas que a gente tem a possibilidade e a necessidade de aprender segundo o nosso interesse e e o quanto nós somos afetados. Então, esse processo de aprendizagem vem por um interesse, que esse interesse é um interesse afetivo, né? Eu me interesso pelo que me afeta, pelo que me significa. Então, é muito importante que quando a gente fala de um seminário, que é um espaço educador, ou a gente fala de uma escola bioconstruída, aqui a gente fala de algo afetivo. A gente fala de coisas que a gente não consegue quantificar e a gente não consegue mostrar. A gente só consegue mostrar vendo e vivendo. Por isso que é muito importante para a gente mostrar o nosso dia a dia aqui, para as pessoas verem que o que elas sonham não é utópico, não é inacessível, mas também só vai poder ser realizado se as pessoas estiverem juntos, né? Se essa rede de apoio, de fato, ela acontecer. E quais são as características de uma rede de apoio, né? Então, as características são 3, e isso é importante para você saber lidar e articular com as pessoas. Esse princípio se chama trimembração do organismo social, que também é um conteúdo desenvolvido por Steiner e é a base do desenvolvimento de qualquer organismo, ação antroposófica, que é basicamente
a área cultural, a jurídica e a econômica, né? A cultural, entenda-se não só pela produção de cultura material, mas o processo de educação é um processo cultural, né? A religião é uma característica cultural. Então, a cultura também no seu mais amplo prisma, tá? O âmbito jurídico que tem como base, né, a equidade social, né, que também faz uma conexão com a econômica, né, e a jurídica também em relação às leis. Mas essas leis precisam ter essa base na equidade social, porque a lei ela é extremamente importante e necessária, mas ela pode sim ter diferentes aplicabilidades. Por exemplo, quando eu coloco talvez uma regra que é preciso fazer uma doação. Um exemplo. É preciso todo mundo que participa desse grupo fazer uma doação. A doação pode ser financeira, a doação pode ser de conhecimento e a doação pode ser de serviço ou produto, né? Então, algo que eu faço ou uma consultoria, né, que eu dou, um saber meu. E tudo isso vai sempre se dividir nessas três características. Então, é importante eu procurar acessar ou ir tecendo uma rede onde eu tenha esses diferentes atores, que parte do princípio de que eu serei mais beneficiado, mais abundante, mais rico, terei mais qualidade de vida, quanto menos eu depender do que eu produzo, porque eu sou uma pessoa e, sendo assim, eu posso produzir muito pouco comparado a se eu tiver 5 pessoas bem relacionadas comigo, 10 pessoas, 20, 50, 100 pessoas. Então, o que eu posso receber de retorno e fazer essa troca, e aí eu posso focar em ser muito bom em fazer uma coisa, seja, né, nessa questão de conteúdo, nessa questão de serviço, de produto, ou até mesmo de dinheiro, e eu ofereço uma coisa, mas se eu oferecer uma coisa para 10 pessoas, eu vou receber 10 coisas diferentes. Olha que incrível isso, né? Então, a intenção também dessa aprendizagem, para mim, é de que por muitos anos eu fiquei me auto-boicotando, eu chamo assim, porque eu tinha planos, ideias maravilhosas, mas elas eram tão maravilhosas que eu não conseguia nem planejá-las tanto, de tão grandiosas e maravilhosas e espetaculosas que elas eram. E quantas delas aconteceram? Nenhuma. Porque eu queria ter tudo, fazer tudo, não necessariamente eu, mas eu queria, né, ter todas as coisas. Só que qual é a sabedoria da natureza? Uma árvore, uma mangueira que está aqui atrás, olha como elas são enormes, gigantes, dão milhares e milhares de frutos. Elas foram uma única semente. Então, se eu focar em ser uma boa semente e brotar só uma mangueira, olha quantos frutos eu posso dar para a terra, para o mundo. Compreende? Então, eu não preciso querer planejar tudo. A mangueira, ela pensou quantos frutos ela ia produzir, quanto tempo ela ia viver e que ela ia precisar. Não, ela só nasceu e foi vivendo. E daí ela sentia que para cá a terra estava muito dura, então ela achou melhor a raiz crescer mais para cá. E assim, e ali tinha uma árvore, então ela foi trazendo a copa mais para cá.
ela foi se adaptando conforme a realidade. Então, planejar é necessário? Sim, bastante. Mas viver, realizar é tão importante quanto planejar. Então, um belo dia, quando eu compreendi isso, eu falei assim: ideal, você é incrível, mas você só me frustra e você não é um amigo legal. Então eu não quero mais ter você como meu amigo. Ideal, tchau e benção. Então eu parei de ficar idealizando e eu passei então a realizar, porque além de me frustrar, me gerava muita ansiedade. Eu ficava num estado assim interior muito ruim. Então, de fato, eu parei um pouco de planejar. Até mesmo porque eu, particularmente, não sou muito boa nisso. Eu sou boa em articular, em tecer redes, eu sou boa em fazer pontes, em auxiliar as pessoas. Eu tenho esse olhar e essa atuação sistêmica. Inclusive, eu sou uma pessoa multifocal, né? Eu não sou unifocal. Nem sei se essa palavra existe, mas enfim. E aí existem pessoas que têm esse perfil e que são necessárias dentro de um projeto, dentro de uma proposta. Por isso que é importante a gente pensar em ter pelo menos esses 3 perfis dentro de um grupo para atuar. Ah, eu posso ser o proprietário da minha... Pode ser. Mas, por exemplo, eu empreendo também, né? Então, o quanto que eu tenho que trabalhar para eu saber e fazer tudo, né? Sendo que quando eu atuo em rede, eu preciso muito menos, porque daí, né, eu faço essas trocas, valorizo o outro e fica muito mais saudável, tanto para a saúde psíquica minha, mas fica saudável para o que acaba acontecendo, realizando, né? Então, isso de ir em busca, né, das pessoas e se fortalecendo, né, e tendo essa clareza, né, de que, voltando lá para a trimembração, né, eu tenho pessoas que vão fazer diferentes doações, diferentes contribuições, né, eu também tenho diferentes interesses dentro desse grupo. Então, se eu pensar em oferecer algo que seja também um pouco diversificado, né, dentro do que eu quero oferecer, isso também vai ser um pouco melhor de acessar as pessoas, né? E aí nós estamos agora nessa perspectiva, né, de realizar o 3º seminário, que em 2018 foi com a presença da UT, do Paulo Vicente, da Adriana, da Fátima Cardoso e da Carly da Luísa, falando sobre as pedagogias sociais antroposóficas. Pedagogia curativa, pedagogia de emergência, pedagogia Waldorf e a pedagogia social. E aí nós fizemos o que nesse primeiro ano? Nós fizemos toda a transparência. Não, que no outro não fez, mas porque nós deixamos tudo muito claro. A gente mostrou o perfil das pessoas, a gente teve pessoas de 11 municípios diferentes no primeiro seminário, para que esse seminário ele possa ser replicado, né? Então, ele tem uma organização, né, assim, simples. E aí eu me coloquei à disposição de disseminar essa prática em outros lugares. Então, eu também me coloco à disposição aqui. Se você quer realizar um seminário de pedagogia social também na sua região, no seu espaço, a gente pode realizar isso junto, tá certo? Em 2019, foi ano passado, nós fizemos daí uma jornada, o seminário foi uma jornada. Teve um primeiro encontro, uma conferência de abertura com a Uti Kramer, com a Sônia Vicente Teixeira e a doutora Elaine Marasca. E depois, desculpa,
nós tivemos 4 encontros de aprofundamento falando sobre o aprender, o brincar, o comer e o dormir, que é o ABCD encantado da infância. Então, foi um convite para falar do desenvolvimento típico e atípico das crianças e todo o processo que é necessário do adulto fazer de autoeducação para que possa proporcionar esse desenvolvimento, né, saudável para as crianças. E esse ano estamos falando de redes, né? Como então fortalecer, criar, valorizar, ampliar. E essa rede, ela precisa ter um apoio central, né? E o apoio central foi a bioconstrução dessa escola. Desde que eu sou pequena, eu sonho em ser professora. Mas eu sempre estudei em escolas tradicionais e sempre fui muito avessa a isso, a esse processo educacional. Eu sentia de fato as dores do mundo, eu não era aquela aluna ridicularizada, bem popularmente falando, eu não era essa aluna, mas eu sentia as dores daqueles que eram tratados de qualquer maneira desigual, seja pelos colegas, pelos professores, pela direção. Eu não gostava disso. Então eu queria criar e eu olhava para as crianças que moravam no fundo de casa e que tinham um cortiço, literalmente, e eu montei uma sala de aula no meu quintal para ajudar e brincar com essas crianças, porque a gente era igual, a gente era criança, a gente podia tudo junto. Então, isso foi cultivando em mim. Eu não fui vendo ao longo do processo de chegar na minha escolha profissional, eu não encontrei a possibilidade da educação, de uma educação não tradicional. Então, eu não conseguia pensar que eu iria ficar 4 anos numa faculdade para aprender aquilo que eu já estava uma vida inteira sabendo que era péssimo. Então, eu não fiz pedagogia, eu escolhi, por muita alegria, honra e gratidão, eu escolhi fazer lazer e indústria do entretenimento. Sim, essa formação existe. E me formei, então, uma animadora cultural. Trabalhei em diferentes espaços. Depois, entendendo que o brincar era extremamente terapêutico, fiz psicopedagogia. Fiz uma formação também de mais 4 anos em pedagogia curativa, que é um olhar inclusivo, né, terapêutico, inclusivo não como de pegar alguém, né, e incluir, não, mas entender que as pessoas atípicas, elas fazem parte, assim como cada um de nós já é um ser diverso e que tem as suas particularidades e que precisa se sentir parte desse mundo. Então, fiz a pedagogia curativa e aí fugi até que cheguei à formação, a complementação acadêmica que se chama Pedagogia para a Liberdade e fiz pedagogia para então realizar essa escola. Porque também algumas coisas você precisa assumir que você tem que realizar na sua vida. Por mais que você tenha uma linda rede de apoio, você precisa assumir que alguns sonhos só você pode realizar na sua vida. Então, consegui encontrar uma pedagogia que atendesse esses meus anseios. Foi uma formação extremamente curativa, principalmente no campo da matemática. Foi incrível. Então, agora habilitada pedagoga, né, já tendo uma vastidão de experiência, que a maternidade, nossa, me deixou ainda mais potente, né? Eu posso, então, construir, ser responsável e construir, com apoio dessa rede maravilhosa, esse espaço educador, que eu acredito ser extremamente necessário para esse território onde eu vivo. O território aqui chama Araçoiabinha, na cidade de Araçoiaba da Serra, e é um território que está sempre entre os 3 primeiros índices de vulnerabilidade social do município.
E também, nessa mesma região, tem os maiores condomínios, né, de alto padrão do município. Então, olha que lindo poder fazer essa ponte nesse território. E tenho esse espaço maravilhoso. É um sítio com 20 mil metros quadrados, que a gente tem muita natureza. E eu aprendi já muito aqui sobre a natureza não só ambiental, mas a natureza humana, convivendo e observando, né, e vivendo tudo isso. Então, eu penso que eu tenho a certeza de que essa daqui é a melhor sala de aula que eu posso oferecer para qualquer criança e para qualquer família. Porque se a família não estiver junto, a criança não aprende. A família toda tem que aprender e se desenvolver. Lembra? Porque eu preciso mudar paradigmas, mudar padrões. E se eu não trago os adultos para esse processo educador, eu também não consigo potencializar muitas mudanças, um ambiente muito diferente para a criança. Ela vai ter isso 4 horas por dia, 6, 8, mas ela tem todo um tempo, né, com a família, uma herança também, né, uma ancestralidade que também reverbera, né, nessa criança. Então é importante que a família toda queira fazer esse processo de cura e desenvolvimento. Acredito que eu tenha contribuído com vocês. Vou deixar alguns livros de aprofundamento, de estudos, e quero ficar à disposição para vocês conversarem comigo, quererem fazer parte dessa rede de fato, né? E que queiram também vir para cá, bioconstruir, realizar os sonhos que vocês nascerão para fazer, para nascer, né? Para fazer nesse mundo acontecer. E que foi dessa grande dor e dessa grande sensação de talvez não me sentir muito parte desse mundo que nasceu a Tribo Educação, que nasceu a Ânima Comunidade de Aprendizagem, para eu criar e fortalecer sempre essa rede de pessoas que falam uma outra língua, uma língua do coração, né? Uma tribo que não é uma aldeia. Você não precisa estar aqui para fazer parte. Você pode ser parte estando onde você estiver. Então, se você sentiu esse chamado de ser parte dessa comunidade, de ser parte dessa escola, desse espaço educador, se você quer contribuir de qualquer forma, esse convite está feito. Você já faz parte dessa rede. Agora você só precisa tomar a sua parte. E fico ansiosamente esperando para saber qual pode ser a sua possibilidade e saber o que mais é possível a gente criar nesse ambiente e nesse mundo maravilhoso, tá bom? Agradeço muito, 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 muito a atenção e a sua presença nesse seminário. Que seja tão curativo para você e tão cheio de aprendizagens para você, como está sendo para mim. E que a gente possa, de fato, realmente criar o mundo que nós queremos viver. Tá bom? Gratidão. Até mais. Boa jornada!